Família. Família. Isso aí. Por isso você tá aqui, irmão. Aqui é para isso. Quando eu entrei nesse ramo, eu só falei assim, eu vou fazer o que tiver que fazer. Só que falei para Deus, só não tira meu chão, que é minha esposa e meus filhos. É isso. Eu tendo isso, eu acho que eu vou longe. Só isso. Seu recado para as pessoas seria: cuide da sua família. Cara, eu acho que a prioridade nossa tem que ser o que está do nosso lado, né? É valorizar aquilo que dá força. Aonde que você encosta a hora que você está caindo? Quem te dá esse apoio? Valoriza, faz de tudo para você sempre trazer o melhor para aquelas pessoas que sempre estiver do seu lado. É isso aí. Agora a gente chama o Eric Zanata aqui na frente. Eu queria uma salva de palmas para o Eric, para que a gente possa fazer o Jeb Talks de hoje. Seja bem-vindo, viu? Só dá um ajustezinho fino aqui na câmera para nós, ver se tá tudo certinho aí. Eu vou deixar aqui na frase. Deve ter dado algum pau aí na... Aí, deixa aqui. A ideia aqui, só para esclarecimento para vocês que estão aqui pela primeira vez visitando, a gente a cada 15 dias entrevista um membro do grupo e o objetivo dessa entrevista é como se fosse um podcast mesmo, é extrair do Eric pílulas, nuggets de coisas positivas para o nosso empreender também ser aprimorado. Tá? Então fiquem à vontade, porque daqui a alguns minutos a gente também libera para vocês fazerem perguntas, né? Fiquem à vontade para perguntar. E já de bate-pronto agradecer a prontidão de assim que for informado, não pode deixar que eu vou comparecer, eu vou participar. Tá bom? A gente fica muito feliz quando o empreendedor tem gente que tem restrição de realmente, cara, eu não gosto de apresentação, não é para mim isso daí, mas é muito importante que a gente conheça. Esse é o start seu no Jeb, sabia, né? Quando a pessoa faz o Jeb Talks, ela tem o start dela. A partir de agora você vai poder fazer dicas e a partir de agora todo mundo vai saber exatamente o que você faz, né? Sim, sim. Então seja bem-vindo aí agora oficialmente, né? Obrigado. Eu queria começar só sabendo basicamente, né? Vamos falar um pouco sobre você primeiro, depois a gente fala sobre a Toque Verde, né? Bom, tem um produto da Toque Verde aqui que vocês estão vendo, né? Personalizado. Mas fala um pouquinho de você. Você decidiu empreender por que motivo? Pedro, bom dia, bom dia, bom dia. Voltando ao convite, quero agradecer. Não achei que ia chegar tão rápido, porque vendo todas as características de todo mundo aqui, eu acho que falei, até rodar todo mundo tem muito a acrescentar. E agradeço mais uma vez por estar aqui. Tenho pouca experiência de tempo de vida, sou novo, tenho 29 anos, mas eu acho que pouco que eu tenho eu consigo agregar em alguma coisa para vocês. E qual que foi o fator decisivo? Porque assim, você já foi CLT? Já foi. Já. E o que foi o fator decisivo para você decidir abrir a sua empresa junto com a família aí que a gente viu aí? Cara, o fator decisivo foi a liberdade, né? De ter controle da sua própria agenda, ter mais qualidade de vida com a sua família e trazer vamos falar, um lucro maior do que um salário no CLT hoje pode te trazer, né? Maravilha. E você falou já que tem 29 anos, você é de Botucatu, você veio para cá por alguma oportunidade? Eu nasci em Bauru, morei desde... Desde que ano, pai? Desde que ano que a gente morou? Quantos anos a gente ficou em Agudos? 13 anos em Agudos. Eu vim para cá, acho que eu tinha 11 ou 10 anos, uma coisa assim. Não foi tudo isso, não. Eu acho que eu tinha em torno de 11, 10 anos, eu vim para cá. Achei muito grande a cidade, né?
E com 14 anos eu estava louco para trabalhar. Queria trabalhar. Na verdade, eu fiz um curso de informática básica, depois eu fui para hardware, montagem e manutenção de computador. E aí... Aí você percebeu que a planta é melhor que o computador. Aí com 15 anos eu consegui entrar na Embrasp, através de um programinha que tinha lá de menor aprendiz. Aí passei o tempo de experiência de menor aprendiz, fui contratado por lá e fiquei mais um ano. Porque eu fui de TI, eu fui para a área de custos eu fui para a área comercial. Aí a área comercial foi o que mais me chamou a atenção. Mas todo esse tempo, na área de custo, eu aprendi financeiro, quantos a pagar, quantos a receber, fiz a parte de controladoria. Então, foi tudo agregando, né? Foi tudo agregando ao que cheguei aqui hoje. E a parte comercial foi o que me chamou a atenção, a parte de vendas, né? Captar cliente e tal. E aí, depois dos 18, eu fiquei um ano lá e aí teve um corte e eu saí de lá. Aí eu fui trabalhar com o meu sogro, que ele é do ramo de paisagismo, jardinagem, tudo. Quando eu entrei com ele, entrei como peão, roçando, fazendo tudo o que tinha que fazer. E aí ele falou para mim assim, você vai fazer uma faculdade comigo. A hora que você acabar essa faculdade, você vai ganhar mais do que médico. Falei, beleza, vamos lá. É isso que eu quero. E aí eu aprendi tudo na área do campo. Tudo que é feito, eu fiz. E aí, quando ele abriu a loja, ali na Verde, ali na Costa Leite. Vê aí já para trocar aí, gente. E aí, quando ele abriu ali, acho que em 2019 ele abriu ali, fui eu que comecei a tocar a loja, administrar tudo assim, certinho ali. E ali eu fiquei, acho que o período total da empresa eu fiquei em torno de 9 anos lá. E aí foi uma área que me chamou muita atenção. Ou seja, eu fiz uma faculdade com ele ali, dentro daquela empresa. E aí quando eu falei, eu vou sair porque não tem mais para onde crescer, falei, vou abrir a minha. E aí tudo que eu tinha de conhecimento, eu abri a minha empresa. Deu aí? Som. Então, que faculdade? 9 anos, não foi 5 anos de faculdade, foi 9, né? Aprendeu tudo que podia ser aprendido lá. E aí, quando você terminou, aprendeu todas as coisas, foi ele que te impulsionou a abrir o seu próprio negócio? Ou foi você que viu, agora eu tenho condição de fazer? Como que foi essa... Na verdade, eu estava lá e eu falei assim, estava comentando com a minha esposa, eu falei assim, não tem mais para onde eu subir aqui. E eu não quero ficar parado dependendo de um serviço, pode ser familiar, mas a gente sabe que família às vezes tem alguns atritos, né, trabalhando junto. E eu falei, eu sou muito temente a Deus. Então eu pedi a direção de Deus para que me levasse para outro nível, né? E aí eu abri meu CNPJ e fiquei com ele um ano aberto, trabalhando ali. Falei, eu tenho que sair daqui. Eu tenho que sair daqui, não sei qual que é a hora, mas eu tenho que sair. E aí eu fui vendo que ele tinha certas épocas do ano que ele dispensava serviço, porque ele não conseguia dar conta. E aí foi onde eu falei, não, tá dispensando, então eu vou fazer o serviço. Aí começava, ele não pode, mas eu posso. Quer que eu faça? Faço. Aí eu pegava uma equipe, montava uma equipe no final de semana e fui pegando. Aí eu ainda falei para ele, tem problema? Ele falou, não, se você não pegar, outro vai pegar. Então eu falei, eu vou para cima. E aí eu fiquei um ano fazendo isso. Aí quando foi final de 2021, final de 2021, eu falei, eu vou sair, só que era época de fechamento de ano, ele presta muito serviço para o governo, então eu tenho que fazer fechamento de orçamentos, notas. Falei, eu vou dar uma ajuda para ele no final do ano, virando o ano eu falo com ele. Quando virou o ano, o segundo dia do ano eu cheguei nele,
Ele falou, a gente tem que sentar e falar como é que vai ser esse ano. Eu falei, esse ano eu tô saindo. Eu falei, você tem 30 dias para colocar alguém para aprender o que eu faço, porque não tem mais como eu ficar. Eu tenho que crescer para outro lugar. E aí ele ficou espantado, né? Porque ele achou que ia sempre estar eu ali tocando as coisas. Que estava num nível assim que ele seguia a vida particular e deixava a empresa tudo na minha mão. Então eu falei, se eu tô tocando para ele, eu vou tocar para mim, né? E aí eu fui, na cara e na coragem, e fui para cima. E aí chegou na Toque Verde. Chegou na Toque Verde. Até chegar nesse nome foi muitos nomes pensados, foi bastante arte feita, bastante sonho, né? Sonho que aí chegou na Toque Verde e eu falei, é essa aqui. E qual que é a principal diferença, por exemplo, quando você estava com ele fazendo, atendendo os clientes lá, só que debaixo do guarda-chuva dele, e quando você saiu e ficou só agora por sua conta e risco? Qual que é a principal diferença que você viu e dificuldade que você enfrentou? Cara, a maior dificuldade que eu enfrentei foi a parte financeira, né? A gente tem que correr atrás porque lá eu não tinha um salário ruim. Ganhava muito bem. Tinha salário, tinha comissão de venda. E eu ia atrás, eu via que a pessoa precisava de alguma coisa, ele não conseguia dar atenção. Tinha vezes de eu fechar a loja e fazer o orçamento do jardim da pessoa, fazer projeto, fazer tudo, e trazer mastigado, ó, fechei esse serviço. Tá certo? Tá certo. Então, beleza, valeu a pena ter saído e tal. E nesse caso, quando eu saí, eu tinha que fazer o meu salário. Tinha que prospectar e trabalhar. Fazer rodar. E nessa área tem muito não, porque você fala um orçamento, aí chega um cara que tem uma maquininha, vai lá e fala, eu faço para você por 3 vezes menos. E o cara vai e faz. Que maquininha? Como assim? Uma maquininha de cortar grama, vamos falar assim. Uma maquininha de uma roçadeira. A pessoa precisa de uma manutenção de jardim. Eu vou lá e falo, ó, valor é X, a pessoa passa lá na frente e fala, viu, eu vi que o fulano estava aqui, eu faço por menos. Paga a minha diária que eu faço. Entendeu? Mas não é a qualidade, o cuidado. A pessoa só vai e faz de qualquer jeito e nunca mais você vê na vida. Então, tem vários públicos, né? Aquele que quer o preço e aquele que quer a qualidade do serviço, que é o cuidado exato, né? Daquele lugar. E essa foi a dificuldade, você passar um orçamento. O que eu fiz? Eu fui fazendo um preço mais baixo, que eu sabia que o pessoal cobrava, mas garantindo, dando ideias, mostrando fotos, tudo, um diferencial que eu não via nem o meu sogro e nem outras lojas fazendo. Né? Só que eu estava só na prestação de serviço. Eu não era muito visado e nem conhecido, né, da cidade. Mas o pessoal que era atendido por mim na loja, quando eu saí e foram lá e não me viram, me ligava. Falava, viu, por que você não está mais lá? Eu não quero mais ir lá. Eu quero falar com você. Eu falei, o que você precisa? Preciso de tal coisa, tal coisa. Eu falei, eu não tenho loja ainda, mas eu posso levar para a senhora. Tá bom, então pode trazer. Então eu comecei a fazer um atendimento sem ter loja, mas buscando na cidade toda aquilo que a pessoa queria. Perfeito. E é exatamente o que a gente fala, né? Antes da empresa, tem você, né? Quando você é marcante, a empresa é só um nome. Sim. Então, ela arrasta mesmo. Já aconteceu algumas vezes, deve ter um professor também aqui deve saber disso. Às vezes o professor migra de uma faculdade para outra, os alunos trancam o curso e vão para outra faculdade. Às vezes já aconteceu comigo, de a faculdade me ligar e falar assim, viu, você está chamando os alunos para mudar de faculdade? Eu falei, não. Mas aqui tá saindo um monte de aluno. Eu falei, então, é porque eles gostam da aula, né? Deve ser por causa disso, né? Vocês deveriam ter pensado antes de fazer proposta indecorosa para os professores, né? É isso. Mas bacana, cara, bacana, uma jornada muito legal. Eu queria falar um pouquinho do seu produto para que o pessoal aqui também conhecesse ele e pudesse entender exatamente o que você faz, porque enquanto a gente não sabe exatamente o que o outro faz, a gente tem uma ideia vaga, a gente não consegue conectar. Então, eu queria que as pessoas conectassem com você verdadeiramente. Você falou aqui sobre poda de gramado, coisa do tipo, né?
Maravilha. Então você também faz isso, também tem esse serviço. Também. Como é que chama esse serviço? É o nome dele aí? É jardinagem? Como é que é? O pessoal conhece como jardinagem, eu conheço como manutenção de jardim. Manutenção de jardim, que é toda aquela poda de área verde, coisa do tipo. Fazer poda, fazer adubação, corrigir a acidez de solo, montar canteiro, colocar delimitador, tudo cuidado que seu jardim merece. Você olha para lá, tá tudo grama crescendo, invadindo lugar, não tem nada um separado do outro, árvore sem formato. É isso que a gente faz, dá um design do seu jardim. Então não é só tirar grama, você poda, deixa bonitinho, retinho, Sim. aquelas coisas que a gente vê bem nas fachadas de casa americana, né? Isso, aquelas bolinhas. Aquele antes e depois, legal. Aquele antes e depois, bacana. E vocês também trabalham com plantas ornamentais lá, também, vasos. Também. Qual que é o carro-chefe de vocês lá? Hoje o carro-chefe nosso vai ser a loja. Vai ser a loja. O foco agora vai ser a loja. Mas automaticamente quando você abre a loja, vira um outdoor gigante, né? Porque a pessoa vai começar a te conhecer e vai ver lá prestação de serviço também. Vai vir, mas o foco hoje, eu quero focar no design de jardim, planejamento para execução e ter alguns parceiros na loja, né? Assim, o que eu mais gosto de fazer hoje, que a empresa gosta de trabalhar, é fazer isso que eu fiz aqui na FU. Ver um canto, você fala assim, eu tô com um problema naquele canto ali, eu quero uma coisa bonita. Quando eu falei para você, eu falei para Adriana, ali ficou legal um vaso, pelas cores da FU, um vaso laranja. Aí eu acho que ela até fez assim, laranja. Eu falei, acho que vai ficar bonito. E hoje você vê ele aqui, é um destaque, né? Com certeza. Um destaque. E a planta também específica para lugar fechado? A planta para lugar fechado. Essa planta não precisa de sol, não precisa de muita água. Ela é para esse ambiente. Então, tanto é que ela tá bonitona ali, né? Tá bonitona mesmo. É isso aí. Então, eu falei da loja, mas eu não tinha loja. Está sendo inaugurada agora dia 1º de novembro, lá na região da Gastão da Alfarra, indo sentido Demétria, aí região do Jardim Aeroporto, às margens da rodovia ali. Vai inaugurar dia 1º de novembro. Vai inaugurar. Pô, E aí, novidade aí, ó. Depois você manda o convite aí da inauguração. Na semana de inauguração, eu quero fazer um evento lá com o Jeb. Legal. Vamos sim. E lá vai ter de tudo. Planta ornamental, vaso. Lá vai ter de tudo. Planta ornamental, vaso. O cara pode comprar e levar. Já. Pode comprar e levar. Eu vou estar levando algumas opções no feirão, que são vasos, aquele estilo de vaso vietnamita, que é aqueles, parece que é uma pintura vitrificada. Vou estar levando ele, vou estar levando algumas opções de plantas pequenas, altas. Então vai ter um negócio bem bacana lá no feirão. Eu sempre tive curiosidade besta, tá? Por que chama cerâmica vietnamita? Eu sei qual que é, mas por que chama? É do Vietnã? Esse tipo de tratamento de vaso foi começado lá. O tratamento foi começado no Vietnã. Foi começado lá. Antes não tinha esse tipo de vaso aqui. Ele era importado. Hoje já tem algumas cerâmicas que conseguem fazer isso. Moldado o vaso, aí pro forno vaso, beleza. Aí é dado um banho no vaso. Esse banho é banho e forno. E aí a tinta vira um vidro. Ela fica muito linda. Bem bonito mesmo. É um custo alto do produto, mas é uma qualidade que você não vê em qualquer vaso. Lógico. Então agora já tem fabricação no Brasil, antes era importante. Já. Porque eu lembro que acho que uns 10 anos atrás, eu atendi um cliente que era uma loja de vasos. Eles tinham esses vasos, era um absurdo de caro, mas é lindo demais. É um negócio que, se colocar um vietnamita aqui, é um negócio maravilhoso. Só que ela falou que realmente vinha tudo, não sei de onde, vinha... Isso daí vinha de Porto. Ela falava navio, que vinha... E é aquele altão, e tinha uns mais baixos. Vaso. Tem vaso que dá 1,20 m de altura. Vamos lá agora. Agora eu vou já
aproveitar o gancho aqui e abrir para o público fazer alguma pergunta para vocês. Já vão preparando aí as perguntas aí, o Mike também, tá? Eu tenho lá na minha sala, eu quero deixar a minha sala da minha casa, entra a luz eu moro no apartamento, entra a luz da varanda dentro do apartamento, mas é apartamento. Então tem aquela luz durante o dia, à noite não tem. Eu tenho corredores longos e quando eu olho lá no fundo daquele corredor lá que vai dar eu gostaria que a parede lá do fundo tivesse alguma coisa verde, assim, que fosse bem legal. A gente já colocou várias plantas e aí todas elas morreram. Ou, assim, a gente põe água, tal, vai um tempo, vai alguns meses, depois elas morrem, secam e dá até dó. Fica parecendo que a casa tá com alguma coisa estranha, né? Elas ficam... Entrou alguém aqui dentro e secou tudo, né? O que você recomenda para, tipo assim, lugares, corredores, assim, coisa dentro de casa que não vai pegar tanta incidência de sol? Para dentro de casa, quando não tem muita luz do sol direta, tem que ser plantas desse tipo. Plantas... Zamioculca. Não a zamioculca, mas desse tipo assim, caule suculento, que nem o dela. É caule suculento, você aperta o caule dela assim, é bem macio. Ela é um gordinho assim, a né? maioria dela é água. Então, Entendi. ela já tem uma absorção que já é dela se manter. Tá? Mas se você coloca pouquíssima água, esse estoque que ela tem vai zerando. Entendi. E aí ela vai murchando, vai murchando. Depois você aperta ali para ver se tá com pouca água. Eu já aproveito. Não, mas pelo jeito que já cresceu bastante broto ali, já estão molhando certo. Estão molhando sempre, né? Outra coisa. Puta, não era para dar essa moral para Outra coisa que tem que analisar, um exemplo, ela é planta de raiz rasa. E eu coloquei ela num vaso fundo. Então, se você colocar bastante ou não, a água vai para baixo. Não vai ficar nela. Então, ela é uma planta de pouca água. Se eu coloco ela num vaso raso, eu tenho que molhar cada vez menos. Porque a água desce, fica no fundo e ela absorve ainda. Ali ela não consegue absorver se estiver no fundo. Então, ela consegue absorver só o que ela precisa e o resto desce. Entendeu? Então, é isso. E a raiz dela também tem dificuldade de chegar lá embaixo para pegar. Entendi, então, entendi. Se o vaso não tiver abertura de dreno, essa água vai ficar lá embaixo. Por exemplo, você coloca ali 5 litros de água ali, lá embaixo vai ficar com 5 litros de água lá embaixo. Só que a hora que ela passa, ela absorve. Só que a raiz dela não vai chegar. Ela tem um espaço e a raiz dela está lá em cima. Entendi. Entendeu? Então tem que analisar tudo isso. Se ela vai precisar de muita água ou não, qual o tipo de vaso que ela merece para que dê certo. Mas no seu caso, tem que ser plantas estilo essa, que aguenta ambientes escuros. E aquela... Eu ia perguntar isso, mas ia ser uma pergunta besta. Deixa eu mudar a pergunta. Qual que é planta corporativa? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu quero pôr umas plantas lá no escritório. Às vezes a gente entra no escritório de umas pessoas, você fala, essa planta aqui não está combinando, não. Tá parecendo velório aqui, né? Parecendo coroa de flor, né? Tem alguma planta específica? Pode ser que não tenha, mas tem alguma planta que geralmente, quando o pessoal vai comprar para escritório, é boa para escritório, por causa dessa questão da iluminação, e o estilo dela é corporativo? Você lembra de alguma aí? Cara, o que mais vejo em empresa são meio um padrão, né? Rafis, zamioculca, um lírio da paz. Planta de flor, que dê botão, que nem rosa do deserto, ela é para sol, certo? Ela pode ficar aqui um pouquinho de decoração, mas depois ela tem que sair daqui. Então, senão não dá nem mais flor. Planta de flor, ela precisa de sol. Ela não consegue fazer a abertura dela sem sol. Então, o pessoal quer colocar alguma coisa, mas é teimosia, né? Então tem que ser planta de folhagem. Só folhagem, a maioria. E aquela costela de Adão? Eu acho da hora demais. Sim, ela é um ambiente de sombra. Só que o que tem que ver? Ambiente muito fechado, muito frio, ar-condicionado, isso também desidrata a planta. Entendeu? Se tiver o ar-condicionado ligado, a planta, mesmo que ela é para esse ambiente, ela... Você tem que ver, por exemplo, assim, tem gente que coloca em restaurante, coloca samambaias em restaurante. Aí você vê a samambaia lá, o ar-condicionado aqui. O ar-condicionado está indo direto nela, vai desidratando ela.
Se a gente fica na frente do ar-condicionado, direto, a gente desidrata fica também. com frio, a pele fica ressecada. Mesma coisa a planta. Seca o olho, né? Seca. Primeira coisa, seca o olho. Então, tem que analisar sempre o ambiente dela. Não é um padrão. Para esse tipo de ambiente é essa planta. Tem que analisar tudo que vai ter no ambiente para colocar uma planta. Maravilha. Maravilha. Então já tirou minhas dúvidas aí. Agora vamos abrir para a dúvida da galera aí. Depois eu vou finalizar fazendo umas perguntas para você. Perguntas? Ali. Tem 2 perguntas aí. Bom dia, Eric. Tudo bem? Bom dia. Assim, eu não moro em apartamento, mas assim como o Pedro, em casa à noite também não tem luz solar. Tô brincando. Eu tenho uns coqueiros em casa. E coqueira não, sabe? E eu ouvi alguém falando uma vez e eu fiquei com medo de aplicar. Falaram que jogar sal em volta dele uma vez por ano seria bom, mas me fez parecer um mito, assim. Porque dá na praia, esse é um mito meio alegórico, aí eu acabei não fazendo. Só que eles também não produzem. Então, de fato, o sal faria diferença ali ou é mito mesmo? É mito. Sal é só para É mito, pra fingir que tá na praia, né? Pra fingir que tá na praia. Se fosse verdade, ele teria que ficar mais perto da praia onde bate a água salgada mesmo, né? Não só a terra. Porque, mesmo que seja ambiente de praia, o que diferencia de nós é que lá é mais sol. Só isso, mas não que a água que sai da torneira lá é salgada também, né? Então o pessoal fala isso daí. Seria adubo e rega normal. É, normal. O que tá faltando, ela tá com pouca, vamos falar, ela tá abortando fruto. Ela tá ativa, tá saudável, mas tá faltando um nutriente para ela frutificar. Então falta uma teria jardinagem. que adubar nutriente seria mesmo. contratar Toque Verde, né? O nutriente parar de ficar inventando o que sabe fazer. É só parar de inventar que sabe fazer isso e deixar isso. Não tá dando fruto porque fica colocando sal no pé do negócio. Vai lá, Rogério. Vamos lá. Paulo, o que é legal é ver onde você plantou ele. Se a sua terra é muito compacta, ele é uma planta de raiz que ela precisa andar. E o que muda da sua casa para lá é a areia. É um ambiente arenoso, onde ela consegue esticar a raiz dela, que ela tem aberturas no solo. Agora, uma terra muito compacta, aquela terra vermelha, aquele saibrão, não é legal para ela. Então, o certo ali poderia ser fofiar a terra, fazer vários furos em volta, molhar para que aquela terra dissolva e a raiz dele vá. Aí, pega essa dica aí, fura em volta. O certo quando vai plantar um coco anão é você fazer uma cova de mais ou menos 1 por 1 e encher de areia. Areia. Areia, ou pegar a terra que você tem e misturar com a areia. Entendeu? Porque a areia, ela não compacta. Você bate, e ela não compacta. Você pode ter água, sol, mas a raiz dela ainda vai conseguir ir. E esse espaço de 1 por 1 é suficiente para ela se firmar. Tá? Faz. Faz a calagem dela, tira, abre a cova e faz o tratamento que tem que ser feito. Bom, vocês abrem cova para outras coisas também? Depende da encomenda. Vai ter que ser mais que 1 por 1. Deixa eu ver aqui. Vai lá. Vamos lá. Posso fazer 3 perguntas? Pode. A primeira o que teria feito você não sair da empresa onde você trabalhava com o seu cunhado, era isso? Meu sogro. Seu sogro. Cara, boa pergunta, hein? Uma valorização mais, como é que eu falo? Um reconhecimento maior. Se tivesse, tipo, cotas da empresa, você ficaria? Sim. Porque no nível que eu estava, não era justo eu ganhar como um funcionário. Porque a empresa ficava só na minha mão. Então, no caso, tivesse oferecido uma parte como participação de lucro ou alguma coisa desse tipo, eu teria ficado sim. Tem que ser partnership. Né? Entendi. E de 2021 para cá, você começou a sua jornada.
O que você teria feito de diferente que aconteceu aí na jornada? Cara, ter pensado mais antes de entrar em algumas empresas para trabalhar. Porque eu fui prestando serviço para algumas empresas que de nome são boas. Só que na hora de acertar o serviço, a gente ficou na mão. Então, são serviços grandes que me ajudariam muito no decorrer. E a gente fez serviço, tinha prazo para recebimento e foi só prorrogando e não é culpa nossa, o financeiro deu problema, isso, aquilo, outro. E como a gente é pequeno e a empresa é grande, a empresa acha que poderia fazer isso. Entendeu? Isso foi me quebrando algumas vezes que você acha que você ia dar um passo que ia te ajudar, com o tempo de recebimento você ficava tendo que tirar um pouco do bolso para cobrir alguns gastos de juros e tudo que a gente tinha assumido. Entendi. E aí, a faculdade que você fez, quanto tempo durou? A faculdade foi o tempo de serviço, né? Que eu fiquei 9 anos. 9 anos. 9 anos. 9 anos. Fazendo todo esse procedimento que eu falei pro Paulo, foi tudo observando alguns agrônomos falando, vendo o serviço sendo feito, fazendo em si, mão de obra toda. E acho que é mais aproveitado uma faculdade na prática do que na teoria, né? Interessante, né? Tem um grande amigo meu que ele fala assim, para você falar que você é especialista em algo, você tem que ter 10 anos de experiência naquilo. E quase bateu, né? 9 anos aí. 9 anos de faculdade, mais 3 agora sozinho, né? Então, show. É isso. Eu quero pegar só um gancho, que aproveitar, como o objetivo aqui é gerar para as pessoas também, em cima do que foi falado aqui. Gostei muito da pergunta. O que você teria, se eles tivessem feito, você teria ficado? Porque eu acho que aqui muita gente já perdeu funcionário porque não soube dessa informação que a gente está falando aqui, ó. Quando você tem um funcionário espetacular, extraordinário, você tem que ter um programa de partnership. Tá? Aí depois vocês pesquisam lá na internet, partnership. É um programa de sociedade onde ela é por meritocracia e ela é escalável. Se você não souber fazer isso, você também arruína a sua empresa. Tá? Então, não é um funcionário extraordinário que está com você há 1 ano que você abre sociedade para ele. Ele estava 9 anos. Então, ele perdeu o profissional, porque ele estava 9 anos, ele tinha condição de ser o dono da empresa, tanto é que é o dono da própria empresa, e não foi proposto para ele um programa de partnership. O programa de partnership, eu não vou aqui me delongar, mas ele pode ser começado a analisar a partir do 1º ano, de acordo com algumas características que você tem que olhar numa pessoa. Então, não é porque o funcionário ele é bom que você tem que abrir sociedade para ele. Ele tem visão de dono? Ele tem pegada de dono? Ele tem mentalidade empreendedora? Ele é resiliente? Ele é antifrágil? Quando está o caos instalado, ele resolve ou ele causa mais problema? Tudo isso tem que ser analisado. Então, programa de partnership, você olha e vai ticando. Ó, isso aqui não tem. Então, esse ano eu vou desenvolver a pessoa nisso aqui. Na hora que ela tiver, você tica. Na hora que ela tiver os predicados, aí você abre cotas de sociedade para o seu funcionário. Senão você vai perder ele. Porque é óbvio, ele vai falar, eu sei tudo, para que eu vou fazer para ele? A frase que você falou é a matadora. Então, se a gente não tiver esse olhar, e muitas vezes a gente não tem, porque a gente abriu empresa e não é um administrador, a gente abriu por oportunidade, por necessidade. Então, se você não estudar, não fizer mentoria, não ler conteúdo, não assistir podcasts que explicam isso, e um cara que é fenomenal nisso é o John Kepler, que eu recomendo que vocês assistam podcasts do John Kepler. Ele ensina como fazer programa de partnership. Um cara que é tigrão nisso no Brasil é o Thiago Nigro. Thiago Nigro tem programas de partnership cabuloso para o funcionário. Ele explica nos podcasts dele passo a passo. Todos aqueles caras que participam com ele podcast, é tudo sócio dele. Ele fala aqui, eu abri uma cota de 0,5% disso, 0,5%. Só que o cara tem que entender que o funcionário, por que ele tem que ter mente empreendedora para ser partnership? Porque se você chegar para ele e falar assim, ó, seu salário é esse aqui, você está ganhando isso, a partir do momento que você abre sociedade para o funcionário, ele tem que entender que tem ônus e bônus, certo? É sócio.
Então é legal ganhar dinheiro, né? Mas é legal perder dinheiro também junto, né? Ele está disposto a perder o dinheiro? Então, se ele não está disposto a perder dinheiro, ele não tem capacidade de ser sócio ainda. Na hora que ele falar, eu estou disposto no ônus e no bônus, aí ele passa de fase. Entendeu? Então, você tem que ajudá-lo a entender que essa é a cultura. Porque o dono pode tomar um tombo como você tomou vários aqui. Ele pode tomar um tombo. Se ele tomar um tombo, o partnership também toma. Só que porque a comissão dele vai ser menor. Não é que ele vai perder, mas a comissão dele vai ser menor. Ele vai chegar no final do ano, ele vai botar o dedo na cara do dono e vai falar, você é isso, você é aquilo. Então, ele não está pronto para ser sócio. Então, depois, se vocês quiserem, a gente pode até fazer uma dica só sobre partnership aqui com vocês. E a gente pode até trazer alguns conteúdos para passar, né? Porque dificilmente a gente vai conseguir trazer o Nigro aqui, mas a gente seleciona alguns conteúdos aqui e coloca o programa aqui de partnership sendo mostrado para vocês implementarem lá para a equipe de vocês. Faz sentido? É legal pra caramba, viu? Ô, Pedrão, tem aqui e também assim tem a questão que você fala da sociedade, né? A maioria das pessoas elas querem o lucro, né? Mas a responsabilidade de fazer o pagamento ali, o pessoal corre, né? Exatamente. Tem uma pergunta aqui. A partnership começa com plano de carreira ou não tem nada a ver? O plano de carreira eu acho que toda empresa deveria ter, né? Toda empresa deveria ter para os funcionários. Por quê? Quando o funcionário entra numa empresa, é que isso dá um desdobramento para eu te explicar. Basicamente assim, quando um funcionário entra na sua empresa, a maioria dos funcionários entram de forma errada, porque o dono contrata para sanar um problema que ele tem ali, pontual de uma área. Só que ele já deveria ter feito uma análise comportamental para ver até onde ele pode ir com aquela pessoa. Porque se ele faz análise comportamental, ele consegue saber esse cara aqui vai até a página 3. Não tem como desenvolver um cara que não vai para a página 10. Então, até a página 3 ele fica ali. Então, é uma pessoa que você tem que criar um programa para ela. Qual é a tarefa, ou para ele? Qual a tarefa que essa pessoa vai até a página 1, a 2 e a 3? Então, é aquilo. Chegou na página 3, não tem o que fazer mais. Aí você precisa ver se a pessoa está disposta a isso. Porque, às vezes, ela quer ir na página 10, ou ele quer ir na página 10, mas ele não consegue ir na página 10. Então, eu acho que tem que ter o programa. Tem que ter o programa e tem que ficar claro para o funcionário. Olha, eu tenho ideia que você evolua para esta área e depois possivelmente para essa. Faz sentido para você? E aí você vai pegar uma trajetória e vai delimitar. A cada ano que passar, a gente vai fazer uma análise junto sobre isso. E aí, se você passou nessa questão, no próximo ano você vai ser desenvolvido nessa outra área. Você vai subindo a pessoa. Só que vai chegar, vai ter um horário que ela vai bater no teto. Ele vai bater no teto. Tá? Então... mas é importante que tenha, porque senão o funcionário ele entra só para ganhar o salário dele. Aí ele ganha o salário, qualquer um que ofertar R$50 a mais, ele vai embora. Boa parte das pessoas estão perdendo pessoas na equipe porque a pessoa está só pelo salário. Mas aonde que eu vou achar outra pessoa? Se você fizer plano de carreira, tem. Tem pessoas que querem ficar. Porque hoje em dia no mercado, o que tem é o que está aí fora. É isso aí, salário que tem é isso aí e acabou. Lugar onde você tem lá dentro, você dá mentoria, dá desenvolvimento, dá isso, daquilo, não tem. Aqui na cidade é raro. Então isso tem que ser colocado na ponta do lápis. Tá? Mas a gente pode fazer uma dica só isso, senão tira o foco do Eric aqui. Tá? Mas o programa de partnership é um assunto top de falar. Para você abrir. Eu vou começar a partir do ano que vem a abrir partnership para minha equipe. Tá? Deixa eu perguntar. E o mais legal é que eu posso... O mais legal é que eu posso falar abertamente. Eu quero que ela tenha cotas da empresa, porque eu vou dar mentoria para brasileiro em Orlando. E quem é que vai coordenar? É isso. Simples assim. Eu tenho que querer que ela cresça. Se ela não quiser crescer, eu vou falar, o que está acontecendo? Pá, pá, pá. Como é que o Rafael fala? 3 tapão na cara, acabou. Tem que dar mentoria? Para gringo também. Aí você entra. Não, mas é que o brasileiro é bem específico. O brasileiro, olha só como a gente carrega a nossa mentalidade para qualquer lugar que a gente vá. O brasileiro sai do Brasil e vai para Orlândia, né? Vai para Orlândia. Então tá cheio de brasileiro. Você anda, você tá falando com um cara, papapá, daí o cara chega para, manda para mim 2 sacos de cimento. Daí você fala, você é brasileiro? Dele, eu sou. Por que a gente tá falando português então? Ele vai para lá, só que o brasileiro vai para lá e ele fala assim, lá ganha mais. O carro que é 400 mil aqui, é 50 mil lá. Então ele vai para lá e faz o quê? Eu vou ter uma empresa de limpar telhado, de fazer hambúrguer. Ele vai trabalhar de peão para o outro. Não que seja errado.
mas ele tem a capacidade de criar coisas incríveis nos Estados Unidos que o americano não está nem pensando. Só que aí o que acontece? Lá ele só vê tudo pela internet. Ele fica no YouTube vendo os caras aqui no Brasil escalar as coisas. Se ele chega lá e recebe uma mentoria, quando o pessoal abriu a possibilidade, falou, cara, eles estão desesperados. É por isso que está indo uma onda de gente para Orlando, de mentor, de treinador, de palestra. Tendo esses eventos que tem no Brasil, tá bombando lá. E eles estão capturando, tem os investidores lá que estão capturando para que você vá para lá e faça um programa, um circuito nos Estados Unidos para desenvolver os brasileiros, porque os caras estagnaram. Eles não conseguem passar de fase. Ele tem a empresa dele, só que a empresa dele não consegue ter porte para atender outras empresas maiores. Por quê? A mentalidade não é a mentalidade do Brasil, é a mentalidade que ele teve da CLT. A CLT corrói a cabeça. Ela deixa você enferrujado, travado, amarrado para trás. Então, se você sai da CLT, mas ela tem que sair de você. Esse é o ponto. E o dono das empresas é a mesma questão. Você saiu, mas ela tem que sair de você, senão a empresa não passa de fase. Essa parte que você falou de pessoal ir para fora trabalhar, falei, nossa, quantas vezes já pensei isso? Sim. Essa área de jardinagem para lá é muito, com certeza. Muito. Imagine Orlando, é Demais. só jardinagem na frente das casas. Demais. Tá cheio de botucudo lá, viu? Tem uma comunidade, é verdade, tem uma comunidade de botucatu. Tem uns 400 botucudo lá. Já estão comprando casa tudo um do lado do outro. Eu falei, não vem com botucudo pra cá não, hein? Pelo amor de Deus. Mas a real é isso que você falou. Eu, complementando o que ele falou, eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Já que você saiu por causa de não ter um programa de reconhecimento, o que você pretende fazer para que isso não aconteça com você na sua empresa também? Você não prove do mesmo veneno que a pessoa provou lá. Cara, o meu primeiro funcionário que eu chamei, que eu falei que eu quero do meu lado, é meu pai. Ele estava trabalhando de CLT, né? E aí eu falei, meu, você tá sofrendo pra você ganhar e eu pago pra você aqui tranquilo. Então, aí você analisa, você pode pôr a mão na massa. E é um cara que eu chamei pra perto e falei assim, mais pra frente eu quero você como meu parceiro, não quero você como meu funcionário. Então, hoje eu não tenho vou falar bem sincero, eu não tenho essa mentalidade ainda de o que eu consigo fazer, porque a nossa empresa é pequena ainda. Então, eu quero ter um programa assim mais para frente de reconhecimento mesmo para o funcionário. Essa parte que você falou, eu quero aprender sim. Mas comece com um plano de desenvolvimento. Uhum. Tá? Chama salário emocional. Se eu pudesse te dar uma dica. Começa com salário emocional. Tem pessoas pagando 40, 50, 60, 100, 200, como o Miguel que paga aqui 200 mil para fazer uma mentoria com os caras. E se você colocar essas pessoas num programa de mentoria desse, você está dando o equivalente para elas. Entendeu? Quem faz aqui o Black sabe, né? O ano que vem, todos os funcionários de quem faz a Black, a mentoria, vão poder acessar as mentorias Black. Vão poder fazer também. Aliás, já podem, né? Já podem fazer. Então, coisas que talvez eles não investiriam. 50 mil na cabeça deles, ele não investiria. Uhum. Ele está querendo pagar uma faculdade EAD, que é R$ 189 a parcela. Você investir nele é melhor para você. Porque ele destrava a cabeça dele. Sim. E aí ele começa a falar, agora faz sentido a sociedade para mim. Porque se você chegar para um funcionário que está cru e falar para ele, quer ser meu sócio? Ele não sabe nem o que é ser sócio. Então tem que aculturá-lo primeiro, para depois promover. Mas coloca o programa de salário emocional. Coloca ele para ir em palestras, eventos, pague para ele, custeie isso para ele e fala, vai lá e libera a sua mente. Deixa a sua mente, porque tem coisas muito boas. Coisas boas estão por vir para você. Já começa aculturando. Passou o primeiro ano, aí você faz um programa, agora eu vou te desenvolver nesse ano para você fazer tal coisa. Se você, no próximo ano, eu quero que você faça tal coisa. A pessoa, ela fica, zaz, é isso. Mas você não está fazendo fake, não. Vai realmente acontecer. Legal. E aí, eu espero isso de você. Posso contar? Pode. E aí, conforme você for evoluindo, também vai evoluindo o seu reconhecimento monetário. É bem legal. Bem legal. Eu gostaria de saber se você faz paisagismo também, né? Por exemplo, você pega lá um lugar morto, aí você vai lá com as plantinhas e tal, e desenvolve aquele lugar para ficar um lugar bonito, aconchegante. Sim. Mas faz paisagismo com plantas frutíferas, que a ideia é elas também trabalharem, né? Sim, dar um retorninho pra gente. Opa, na verdade, quando a pessoa fala de paisagismo, ela geralmente é planta ornamental, né?
Mas aí, do jeito que você falou, aí dá para pegar uma ideia legal. Por exemplo, assim, Márcio, eu vou lá no seu lugar lá, faço um esboço para você, ó. Daqui dá para ficar assim, 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 coloca essa planta, essa, ali fica legal, aqui se faz um caminho e tal. Eu dou toda a ideia para você e passo o projeto para você. Perfeito. E quanto a plantas enxertadas, verdade que elas duram menos? Dura menos. A vida útil, né? Dura menos. Dura menos, sim, porque o enxerto é você forçar a planta a fazer mais rápido o processo dela, então você acelera ela. Então, automaticamente, o tempo de vida dela também diminui. Não tenho a menor ideia Tá. o que é enxerto. Enxerto é, por exemplo, assim, você pega uma planta que já frutifica, você pega um pedacinho dela, um brotinho dela, faz um cortezinho na outra, põe um pedaço dessa aqui na outra, e aí a outra pode, por exemplo, se você pega um limão, põe na laranja, aquele pé de laranja, ele vai dar limão e laranja. Ah, você tá me tirando. Aham. É tipo falar que a abelha vai aumentar o pelo, né? É. Geneticamente, né? Então, Caramba, você faz Tá, sem zoeira. Sem zoeira. Dá limão e laranja? Limão e laranja Mas então no mesmo pé. vamos só enxertar, cara. Ô, louco, no mesmo pé dá duas coisas. Caramba, aí o foguete vai dar ré, cara. Certeza. Que legal, que legal. Eu não sabia, não. E também pode ser cultivado em vaso, né? Hoje tá muito assim, né? Mas qualquer uma eu posso pegar na, sei lá, jabuticaba e não. dar melancia? Não, tem que ser... Não, eu não manjo. Eu não manjo, cara. Daqui a pouco você tá tendo jabuticaba desse tamanho. Vou enxertar jabuticaba na melancia. Eu não manjo, hein? Mesma espécie, né? Cítrico, eu já vi goiaba branca, goiaba vermelha, dá no mesmo pé. Entendeu? Tem que ser cítrico com cítrico. É, da mesma espécie. Desculpa a ignorância. Desculpa a ignorância. A jabuticaba, você pode pegar jabuticaba sabará com a híbrida. Tá. Entendi. Mas a sabará, ela demora de 25 a 30 anos para começar a dar uma. Entendi. Entendeu? Hoje tem algumas coisas que já é geneticamente mudado, que dá mais rápido, mas Entendi. Isso aí. Agora eu aprendi o que é enxerto. Cara, eu vou usar isso em treinamento. Enxertar, porque eu usava tâmara, né? Porque tâmara, geralmente, você planta e quem vai colher é a próxima geração, né? É 60, 70 anos para dar uma tâmara, né? Então, e você vê, hoje tem 2 tamareiras no meu escritório, na frente. São tamareiras, o pessoal pensa que é palmeira, é tamareira. Só que eu nunca vou ver a planta dela. O dono também não vai ver. Falta só uns 4 anos para ele viver. Nossa. Ele também não vai ver. Qual a geração? O cara tem 95 anos. Eu não tô sendo... O cara tem 95 anos. Ele também não vai ver. Vocês estão achando que é o quê? Metusalém? Não vai ver. A gente tá sendo otimista. 4, 5 anos eu tô sendo otimista. E vocês não sabem quem é o dono. Ninguém sabe do YouTube quem é o dono, então. Mas é isso, tipo, esse enxerto é um negócio interessante. Se for da mesma família, né? Se é cítrico da mesma família, dá para fazer um enxerto. Consegue. E acelera, só que vai viver menos. É. Você prefere viver muito como um rei ou pouco como um Zé? Como é que é, né? Não tem essa frase? Dá para fazer um enxerto. Uhum. Legal. Legal. Tem mais uma pergunta ali. Pode ser a última, gente, para a gente encerrar. Que tem um evento aqui às 10 horas, tá? Vamos lá, então. Você falou que teve essa chave de virada de sair do CLT pro PJ. Se você pudesse falar alguma coisa para quem está começando agora, o que você falaria? Que dica você daria? Você pode repetir que eu não escutei direito. Você saiu do CLT pro PJ, certo? Certo. Se você pudesse dar uma dica para quem está começando agora, o que você falaria? Quem está sentado do seu lado é o dono? É o gerente. Eu acho melhor dar no PV. Brincadeira. Eu acho que, primeiro de tudo, analisar os pós e contras, né? Ver se você realmente está pronto para isso, se você já tem conhecimento de tudo para embarcar nisso, ou você vai ter que aprender um pouco mais ainda. Se você está preparado para os tombos, porque nem tudo é só subir degrau, às vezes você vai tomar um tombo, vai descer uns 3 para trás. Às vezes. E você tem que ver se você vai estar forte psicologicamente para você subir.
E é amparado ao que você tá. Quem que tá te dando força? O que que você tá agarrado que vai te levar a chegar no seu objetivo? Qual o seu objetivo em cima bom, o seu sonho? Vamos falar assim. O seu sonho é maior do que o que você está passando hoje no CLT? E você tem que se agarrar no que te dá força. Eu me agarrei, eu sempre fui temente a Deus e me agarrei nisso. O que ele me prometeu, eu vou viver e boa. Então, sempre nos tombos eu me lembrava disso. Eu sei que eu vou viver e tem que ir para cima. Beleza? Falar o quê, né? Salva de palmas, hein, ó. Que é seu, irmão. Mas eu acredito que você falou a real. Era a pergunta que eu ia fazer para finalizar. Se você pudesse deixar uma dica para todos os empreendedores, ele só levou para o cunho da CLT, né? A dica para sair da CLT. Eu diria a mesma coisa, não diria talvez micro coisa diferente, né? Acho que nenhuma empresa prospera quando ela não tem Deus, tá? Não tem Deus, não tem. Porque na hora que você cair, não tem nem. Sabe os parceiros que você acha que você tem? Na hora que você cair, não tem parceiro. Não tem. Pode esquecer. Aí tem Deus. E o que está prometido para você, irmão, ninguém vai botar a mão. É só isso. É o Senhor Jesus de Nazaré, né? Parabéns, cara. Aí eu te admiro mais ainda. A gente não tinha tido a oportunidade de conversar profundamente ainda, mas agora a admiração aumentou. Porque eu vivo pela fé, a empresa viver pela fé. Claro que você tem que fazer um bom trabalho, né? Mas você tem que ter alguma coisa para se agarrar, exatamente. Não se agarre, não coloque nada na sua vida, que você não se agarre em nada na sua vida que podem tirar de você. Se você se agarrar em algo que vão tirar de você, é a maior frustração. Toda pessoa que abre e quebra no primeiro ano tem N fatores, mas o primeiro deles não tem uma proposta, aquilo ali. Aquilo ali é só para, eu não quero ter patrão, eu não quero acordar cedo e eu quero ganhar mais. Isso não é. Não é. Quem é empreendedor aqui? Você trabalha menos ou mais? Quer mais uma consultoria? Vou fazer outra pergunta, hein? Você pode até ganhar mais, mas ele tem uma. E óbvio, não é só. A gente não pode nem demonizar nem romantizar, tá? Mas se você fizer do jeito certo o game, ter empresa é muito legal, cara. Você vai poder honrar a vida de muita gente. Você vai poder transformar a vida de muita gente. A sua empresa tem que ser um ecossistema de transformação para a vida do outro. Se sempre tiver isso aí, ó, tô agarrado em Deus e o meu propósito for maior, meu sonho for maior e for gerar para outros, não tem como dar errado, não tem como dar errado. E hoje, acho que a grande sacada hoje é assim, ó, qualquer área de vocês que estão aqui, se você fizer o básico bem feito, você já está extraordinário, porque as pessoas não estão fazendo o básico bem feito. Básico bem feito. Entregar na data, ser limpo, né? Vai fazer um serviço, seja limpo, seja honesto, não fala que foi 2 se foi 1. Se você fizer o básico bem feito, não tem como dar errado. A gente está vivendo um caos da mão de obra, por quê? Ninguém está fazendo o básico bem feito. Ericão, se você pudesse deixar a mensagem agora para quem está aqui do GEB, empreendedor. Você já passou umas par de dor, o jeito que você falou, seu corpo se comportou de uma forma diferente. Como eu sou analista comportamental, eu senti a dor quando você falou, olhando para lá. Está preparado para os tombos? Já deram tombo em você, certeza. Né? E bastante, doeu, né? Bastante. E doeu. Talvez foi até recente, pelo jeito que você colocou. Né? Eu vi que você olhou, quando você voltou para cá, seu olho estava marejado. Todo mundo vai tomar tombo, mas o que te mantém de pé quando tem pessoa sentando ou caindo? O que te mantém forte de pé? Você poderia dar de dica para a gente aí? Você olha para onde? Você pensa no quê? Família. Família. Isso aí. Por isso você está aqui, irmão. Aqui é para isso. Quando eu entrei nesse ramo, eu só falei assim, eu vou fazer o que tiver que fazer. Só que falei para Deus, só não tira meu chão.
que é minha esposa e meus filhos. É isso. Eu tendo isso, eu acho que eu vou longe. Só isso. Seu recado para as pessoas seria: cuide da sua família. Cara, eu acho que a prioridade nossa tem que ser o que está do nosso lado, né? É valorizar aquilo que dá força. Aonde que você encosta a hora que você está caindo? Quem te dá esse apoio? Valoriza, faz de tudo para você sempre trazer o melhor para aquelas pessoas que sempre estiveram do seu lado. É isso aí. É isso que me dá força de acordar todo dia e ir para cima. Com isso, nós encerramos hoje. Não queria que encerrasse. É um choro de alegria, né? Não é de tristeza, com certeza. Mas você pode ter a empresa mais maravilhosa do mundo, dando muito lucro. Se você olhar para trás, não tem família, não tem mais nada, não tem estrutura, não tem Deus, perdemos, né? O game foi perdido, não tem sucesso, né? E só para complementar, quando eu cheguei aqui no JEB, o Paulo me indicou, estava numa fase bem ruim de serviço, de tudo. E aí teve uma palestra sua que você falou aqueles pontos, né? Primeiro Deus, depois você, depois sua família. Eu vi que eu tava errado naquilo ali, né? Eu acordava cedo, agradecia a Deus ali, mas rapidinho e já ia pro serviço e tchau eu, tchau família, e vamos. E aí sofria com preocupação, né? Preocupação do dia a dia, preocupação de se vai dar certo, se não vai. E aí eu falei, cara, vamos cuidar de mim então um pouco. E aí eu comecei, acorda cedo, vou ter meu tempo com Deus ali, antes de tudo. E aí eu já pegava minha esposa, falava, vamos pra academia. Aí já tinha um tempo com ela e um tempo para mim. E aí depois eu comecei a dar andamento no serviço, nas coisas. E foi andando, cara. Foi andando mais porque a cabeça estava mais leve, né? Você já dá uma coisa assim que o meu sogro passou para mim também. A principal máquina que você tem que dar manutenção é você, cara. Se você não tiver essa máquina com manutenção preventiva, uma hora ela vai parar. E aí, se essa máquina aqui é você parar, quem que vai tocar as coisas? Aí, isso aí ajudou bastante. E também, o pessoal aqui, né, cara? Você vê as conversas no café, algumas trocas de ideias ali, e você vê que não é só você que já passou por aqui. O pessoal também já passou. E foi difícil para todo mundo. Para chegar até aqui, alguns estão mais bem desenvolvidos que outros. Mas a dor do começo é sempre a dor do começo. É marcante. E se a gente lá na frente não lembrar disso, eu acho que não adiantou nada você passar por isso. Né? Quem não tem cicatriz nunca viveu. É isso aí. É isso aí. Salva de palmas, galera. Foi incrível. Parabéns por valorizar a família. Eu não tenho dúvida nenhuma que quando isso é verdadeiro e está exposto aqui na frente de todos, o resultado seu, assim, ainda que tarde, ainda que demore, não vai faltar com você. Deus é fiel, tá bom? Grande abraço aí, muito obrigado. Gratidão, até semana que vem, valeu, abraço. I think it's obvious, please just feel you.